A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades do Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas elas através de cartas. As comunicações entre elas. Também utilizamos
da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, e sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença. Vamos aqui agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para que a gente dê início às nossas lives. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 4 diz assim:
Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início ao rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para que o Senhor possa falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje, rebanho de número 8 par e 7. Hoje é ímpar, perdão. No rebanho de número 7 ímpar e 8 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença de todos, que todos possam ser muitíssimos abençoados. O livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Joel, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel para a meditação do rebanho de número 7 ímpar e de número 8 par. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos que diz assim: os juízes de Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendo vós comigo tiro esse dom e todas as regiões da Filístia. É isso, vingança que quereis contra mim? Sim, assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número ímpar 19 e 20 par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse sim tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Neemias. Capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Neemias contém 47 versículos, que diz assim: a dedicação dos muros, versículo 32, 33, 34 e 35. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asef. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 3 do livro de Juízes. Capítulo 3. Glória. Capítulo 3 contém 31 versículos, que diz assim: povos pagões no meio de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel lhes soubesse, para lhe ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde a montanha de Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Eles ficaram para por eles o Senhor, por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado os seus pais por intermédio de Moisés. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e 14 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão por estar nos seguindo. Capítulo 19 do livro de Jeremias. Capítulo 19. Capítulo 19 contém 15 versículos, que diz assim: a botija quebrada, versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de olheiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do olheiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E disse: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retimilhão aos ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem ele, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo,
que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar em casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. E lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando todos os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que nos tiveres medidos, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, eu irei ler uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo esta a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são deputados federais, vereadores, deputados estaduais e senadores, do executivo, prefeito, governadores e presidente, do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia às 12 igrejas virtuais estão mentindo e que não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física
e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @EG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas é o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e os castigos de Edom. Versículo 4, 5, 6 e 7. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes pertencesse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadreados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz e te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés, pois não há em Edom entendimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3 ímpar e 4 par. Rebanho de número 3 ímpar. Vamos ao sorteio do capítulo. E o livro sorteado, é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado do livro de Ezequiel é o capítulo 21 do livro de Ezequiel. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 21 contém 32 versículos, que diz assim: a espada do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Diz a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar no meio de ti os justos e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde a Saul até ao norte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar, rebanho de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Filemon, um capítulo. Livro de Filemon, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemon contém 25 versículos, que diz assim:
Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glória ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué contém 43 versículos, que diz assim: Josué prende os 5 reis e mata-os. Versículo 16, 17, 18 e 19. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e pondo junto a ela homens que os guardem, porém vos não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos, que diz assim: a resposta do Senhor, versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, coloque-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença e muita atenção. Nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prove na Bíblia Sagrada que uma das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, ofertas. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, nós iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção!
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora, escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mas antes, vamos fazer uma oração para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 1. A oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos agora dar continuidade ao sorteio. Vamos aqui. O livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, 198. Estava aqui já, eu mandei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos que diz assim: ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod no meio-dia será expulsa e Ecrom desraigada. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Jó. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 20 do livro de Jó. Capítulo 20 do livro de Jó. Contém 29 versículos que diz assim: Zofar descreve as calamidades dos perversos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Jafá, Naamatita, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me abriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muitíssimos abençoados. Vamos aqui ao sorteio do livro de Isaías. E o capítulo sorteado é o capítulo 38 do livro de Isaías. Capítulo 38 contém 22 versículos que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado, e é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 10 do livro de Atos. Capítulo 10 do livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 10 contém 48 versículos, que diz assim: o centurião Cornélio, versículo 1, 2, 3 e 4. Morava em Cesárea um homem de nome Cornélio, centurião da corte,
chamada Italiana, piedoso e temente a Deus como toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas aos povos e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído do temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ruth. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Ruth, que contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e Ruth. Versículo 13, 14, 15 e 16. Espera-lo-eis até que viessem a ser grandes. Obster-vos-eis de tomardes marido, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga até o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao povo e aos seus deuses. Também tu volta a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: no meio que insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. Eu e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: As tristezas de Sião provêm do Senhor. Versículo 10, 11, 12 e 13. Sentados em terra se acham silenciosos. Os anciões da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingido de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dize às mães, onde há pão e vinho, quando desfalece como oferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma. Glórias ao nosso Senhor. Que podereis dizer-te: a quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar-te, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, e quem te acudirá? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel contém 37 versículos, que diz assim: a loucura de Nabucodonosor, versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Timóteo.
Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 7, 8, 9 e 10. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Deus, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus, o Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos que estejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruir os jovens recém-casados a amarem ao marido e aos seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: os deveres do ministério, versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastorearei o rebanho de Deus que há entre vós, não vos constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebei a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao sorteio. Escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Número 19, 2 João, capítulo 1. Número 8, Neemias, capítulo 12. Número 9, Juízes, capítulo 3. Número 3, Jeremias, capítulo 19. Número 20, Obadias, capítulo 1. Número 2, Ezequiel, capítulo 21. Número 14, Filemão, capítulo 1.
Número 17, Josué, capítulo 10. Número 5, Abacuque, capítulo 2. Número 1, Sofonias, capítulo 2. Número 4, Jó, capítulo 20. Número 13, Isaías, capítulo 38. Número 11, Atos, capítulo 10. Número 10, Ruth, capítulo 1. Número 7, Lamentação, capítulo 2. Número 18, Daniel, capítulo 4. Número 12, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 15, Tito, capítulo 2. E por último, número 6, 1 Pedro, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais,
para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias retirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, como está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nesta live. Gratidão pela presença de cada um de vocês também nesta live, que todos possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor e o meu muitíssimo amém. E espero vocês na próxima live.